Em nome de Deus, uno sublime o eterno, seu irmão Araújo. E o vídeo de hoje, meus irmãos, para o canal Eutalgnose, não é sobre o comentário do livro luminoso, que está aqui comigo, certo? Livro luminoso, escritura sagrada da Eutalgnose. O vídeo de hoje, eu vou discorrer, vai ser um vídeo um pouco mais longo, que eu preciso tratar de um assunto que eu nem queria falar agora, ia deixar para mais adiante, quando eu chegasse na parte em que tem o Evangelho Eutalgnóstico de Yeshua, certo? Era nessa parte do livro luminoso, nesse livro, que é um dos livros que compõe a biblioteca do livro luminoso, que é o próprio livro luminoso. Era onde eu ia tratar desse assunto mais relacionado a cristianismo. Porque o livro luminoso, ele trata de todas as crenças, né? Desde a primeira crença original. O que é a crença original? É a crença dos anjos. Os anjos foram os primeiros seres viventes inteligentes criados por Deus Uno, certo? E a primeira crença original, a primeira formato de adoração, de religião, era a dos anjos. Portanto, monoteísta, ok? E a Fraternidade Universal de Eutalgnose, a Eutalgnose, a fé monoteísta da Eutalgnose, é fundamentada nessa crença dos anjos. Como foi dito antes, no vídeo anterior, os seres humanos adotaram primeiramente crenças pagãs, portanto politeístas. Mas essa não é a crença original para a qual nós estamos destinados enquanto espíritos. Esse paganismo, esse animismo que os seres humanos adotaram foi devido à ignorância. A ignorância por não saber, por não conhecer, simples assim. Mas com o processo evolutivo do próprio ser humano, a aquisição de conhecimento vem junto, né? Então, esse é o momento em que as coisas vão se fazendo mais claras. As religiões foram se sucedendo, outras se transmutaram em outras e aconteceu de chegarmos a esse limiar de um novo tempo. Um momento oportuno no qual, né, na história do nosso epopeia na Terra, em que o Criador de todas as coisas, Deus Uno, nos trouxe o livro luminoso para orientação de toda pessoa que quer se reintegrar ao todo, ao Criador, né, à fonte de toda a vida, da forma mais correta possível que existe. Eu estou fazendo vídeos para o canal, nosso canal da Eutalgnose, no YouTube, e também para ser compartilhado com os amigos e com as pessoas que se interessam por esses assuntos da Eutalgnose, do livro luminoso. E eram comentários e eu vou numerando esses vídeos, né? Porém, eu tive que fazer uma pequena pausa para inserir nesse meio termo esse vídeo de hoje, que não é sobre o livro luminoso que eu acabei de mostrar novamente aqui. Hoje, devido às muitas perguntas dos meus amigos que têm me enviado, algumas pessoas que me conhecem, meus irmãos e meus amigos, meus colegas, enfim, a maioria acabaram me perguntando sobre qual é a posição da eutalgnose com relação à Bíblia Sagrada. Nós sabemos que existem centenas de religiões no mundo, dezenas delas bem conhecidas, e pelo menos uma dezena delas muito conhecida, muito expandida. E as três maiores que existem, nós temos em primeiro lugar o cristianismo, isso se englobar todos os segmentos do cristianismo. Em segundo lugar, o Islã, que vem crescendo muito, é a religião que mais cresce no mundo, de fato. Em terceiro lugar, eu creio que seja o budismo, em quarto vem o sikhismo e o judaísmo, e aí, enfim, aí já vai começa
a ter equiparações, né? Algumas são bem próximas de outras, outras ultrapassam em pouco tempo, enfim. E como o nosso país foi colonizado por uma tradição cristã que veio junto com as caravelas portuguesas, quando os portugueses desembarcaram no Brasil, quando eles fizeram aquela. Quando eles encontraram o Brasil, né, que já existia pessoas morando aqui, já existiam vários povos, já era uma terra habitada, né? E então eles vieram para cá. Os europeus acabaram, foi aquele choque cultural, enfim, mas isso aí é história, nós já sabemos. Só que esses europeus, esses cristãos, eles trouxeram a religião deles. E é perfeitamente natural que eles tivessem tentado impor essa religião nessas novas terras conquistadas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por ser uma religião da maioria do povo brasileiro, inevitavelmente, né, não é minha intenção, eu não quero falar mal da religião cristã, porque não há necessidade. As pessoas se esforçam tanto em fazer as coisas erradas que não há necessidade de falar mal, né? As atitudes das pessoas falam por si. Não todos, né? Como eu disse antes, eu sempre que eu falo no cristianismo, eu tenho muitos amigos cristãos, e eu tenho muito respeito pela fé das pessoas, eu conheço pessoas sinceras, verdadeiras, tive muitos mestres que eram cristãos de diferentes correntes do cristianismo. Eu mesmo já fui professor de escola dominical em Assembleia de Deus, já fui cristão de vários segmentos cristãos, nasci num lar católico, enfim. Então eu conheço profundamente essa crença porque ela está enraigada no povo brasileiro, né? Então é perfeitamente natural que tanto no livro Luminoso tem muitas referências ao cristianismo. É o livro que traz a verdadeira mensagem de Yeshua, segundo o entendimento da eutalgnose, né? A nossa fé não é imposta a ninguém. Eu não estou tentando dizer que só a nossa religião é a verdadeira. Estou dizendo que para nós é. Se para você não é, eu sinto muito, não é o que eu posso fazer. Mas para nós, para mim, por exemplo, e para as pessoas que acreditam na eutalgnose, que acreditam no livro luminoso, que leram o livro luminoso e que sentem que essa é a verdadeira mensagem de Deus, que está mais harmonizada com a verdadeira fé, com aquilo que é a realidade divina, o livro luminoso é a escritura sagrada correta, né? E a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, né? De vários segmentos. Agora, por quê? A pergunta é por que a eutalgnose adotou dois livros escritos dos primórdios do cristianismo que não estão na Bíblia, né? Por que razão? E por que o evangelho eutalgnóstico também não está na Bíblia? E por que razão a eutalgnose não adotou a Bíblia como um livro sagrado da eutalgnose? Nós reconhecemos a Bíblia como livro sagrado dos cristãos, não da eutalgnose, de forma alguma. Então, a Bíblia não é o livro sagrado da eutalgnose. Eu não acredito na Bíblia como um livro sagrado e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, esse cânon bíblico cristão, católico, que chegou às nossas mãos hoje, no século XXI, desse tempo, né, após Yeshua, esse livro não foi escrito por Jesus, não há nenhuma frase escrita por Yeshua, Jesus, nele, né? Jesus não escreveu para ninguém, né, assim, não deixou nenhum livro, nenhuma epístola, há muitas conjecturas, mas ele mesmo não escreveu. E esses escritos, né, que estão na Bíblia, eles não são os originais. Eles não são os livros apócrifos, eles que estão datados com carbono 14, que foram encontrados
nas cavernas de Qumran. Esses são mais do Antigo Testamento, né? São mais dos essênios que viviam ainda naquele período pós-Juda Macabeus até a época de Yeshua. Os evangelhos apócrifos, a maioria, foram encontrados de fato na caverna de Nag Hammadi. Existem outros fragmentos. Por exemplo, no livro luminoso nós temos um facsímile dos originais, das páginas originais do Evangelho de Tomé. Nós temos uma tradução e o texto original dos fragmentos do papiro Oxirrincos, que era um documento que continha vários outros textos, outros códices, né? Muito fragmentado, mas nós temos aproximadamente uns 40 versículos, eles estão traduzidos e estão aqui no livro luminoso, também nessa mesma coletânea que eu fiz questão de colocar, porque fui compelido a isso, por a força maior, no livro luminoso, né? Então, os escritos bíblicos, né? Essa Bíblia aqui é uma Almeida, né? Uma João Ferreira de Almeida. Mas eu tenho aqui todas as outras versões bíblicas. Eu tenho aproximadamente umas 26 versões bíblicas diferentes, de épocas diferentes, porque eu pesquiso muito isso. Isso estou me referindo à Bíblia católica e protestante. Aquela diferença de livros e, enfim, não interfere muito, porque o Novo Testamento deles é absolutamente igual. Com mínima variante, somente dependendo da versão. Essa Bíblia, ela não é a escritura sagrada da Eutaugnosi, porque, em primeiro lugar, a tradição hebraica, ela é uma tradição extremamente violenta e ultrapassada, arcaica, aonde naqueles textos fala mais Yaldabaoth, que é Mara, que é Shaitan, que é o ilusor e o inimigo da humanidade, ele fala mais nesse texto do que o próprio Deus. Aquela parte, olha, eu até acredito e tenho certeza que os 10 mandamentos foram inspirados por Deus. Os 10 mandamentos. Aquilo é a lei de Moisés. A lei de Moisés é os 10 mandamentos. A outra lei que o Moisés escreveu e prescreveu para o povo hebreu não é divinamente inspirada. São leis que ele criou para controlar aquele povo impossível. O povo hebreu é o povo do passado mais pecador, mais desgraçadamente infiel que havia na face da terra. É por isso que Yeshua foi prometido vir para eles, através deles. Por quê? Porque eles eram muito ruins. Eles tinham acabado de sair do Egito e enquanto Moisés subiu na montanha, eles traíram o cara. Depois de tudo que foi feito, foram adorar um bezerro de ouro. Então, para eles se desviarem era uma questão de segundos, né? O cara acaba de fazer o juramento aqui de fidelidade eterna, em seguida ele abandona para ir se ajoelhar ao bezerro de ouro. É a mesma coisa hoje em dia. Não mudou muito, não. O ser humano é assim, a maioria. Então, quando Moisés e esses 10 mandamentos foram revelados, e depois a lei, né, a lei do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, que são atribuídos a Moisés. Não se pode ter certeza que é deles, porque foram atribuídos. Né? Eles não têm certeza quem escreveu. E esses livros se perderam várias vezes, deixaram de existir várias vezes, e aí foram refeitos baseados nos contos mitológicos, baseados nas memórias dos mais antigos. Né? Várias vezes, durante as guerras deles lá que eles travavam, esses livros deixaram de existir. Eles eram muito poucos, antigamente não tinha tanto livro assim. Eles utilizavam aqueles rolos feitos de pergaminho, bem fino, de pele, e isso dava muito trabalho para fazer, então não tinha tanto assim. E durante algumas guerras deles, eles se perderam, essas escrituras se perderam. Tem até uma parte aí que narra que quando eles retornaram de uma dessas deportações, que houveram 2 deportações e uma diáspora, fora as centenas de guerras que eles travaram, nas invasões que eles tinham nas terras dos outros, e os outros invadindo a que eles acreditavam ser deles, né, que é da Palestina,
essas escrituras se perdiam, se queimavam tudo, deixavam de existir, ou às vezes as pessoas se corrompiam, se desviavam, e eles reescreviam de novo, e de novo, e de novo, e assim foi se acrescentando muita coisa. Então, além de ser extremamente violenta e cruel e totalmente injusta, o que vai totalmente contra o amor, a verdade e a justiça de Deus, porque eles nas leis que eles escreveram, né, na lei para o povo judeu, eles mandam arrancar olho de escravo, mandam matar as pessoas, passar o fio da espada à mulher, as crianças, todo mundo. Isso não é certo. Deus não faria isso aí. Isso é palavra de ser humano podre. Isso é palavra de político. Isso não é de Deus. Entendeu? Então isso é corrupção das escrituras sagradas. Né? E quando eles vieram de lá, que eles saíram do Egito, Deus prometeu a eles o paraíso, a terra que manda lei e mel, a Canaã, né? O paraíso viria a ser muito tempo depois. Até então era Canaã, era uma terra que emanava leite e mel, era apenas simbólico, né? Era que eles tinham que encontrar essa Canaã que emana leite e mel dentro deles. Mas aí eles cresceram o olho nas terras dos povos que viviam na Palestina e travaram uma guerra violenta, fratricida. Ali eles já acabaram com a lei de Moisés, porque está escrito: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, e tantas outras coisas que foram proibidas, que eles não se importaram a mínima com a lei de Deus, e eles entraram naquelas terras, roubaram, mataram, queimaram, assassinaram, destruíram, fizeram todo tipo de atrocidade terrível com as pessoas para tomar o que elas tinham. E se apossaram daquelas terras. E ficaram lá até os romanos expulsarem eles de lá, porque eles causavam muito problema. Quando eles foram na diáspora, aí eles se perderam, a pureza de sangue deles se perdeu lá com os europeus, por isso que esse falso judeu branco de olho azul de hoje em dia, tentando retornar para as terras da Palestina, que nada tem a ver com os antigos. Mas enfim, por essas e outras, muitas outras razões, eu vou publicar em breve um livreto explicando as contradições que há nessas escrituras forjadas pelo Império Romano, macumunadas com clérigos de tanto do judaísmo como do próprio Império Romano. Eles fizeram um conjunto de escrituras que é extremamente contraditório à vontade de Deus. E eu tenho elaborei um pequeno estudo, né, com todos esses versículos, aonde Yalda Baoth fala, e foi escrito a palavra de Yalda Baoth, né, que é o enganador e o ilusor, né, que colocou na mente daqueles clérigos ou daquelas pessoas que traduziram, que escreveram esses livros violentos, né, onde supostamente Deus, não é Deus, mas supostamente Deus, manda matar as pessoas, manda queimar, manda destruir, né? Passagens miseráveis como essa de 1 Samuel 22:19, Êxodo 32:25, Deuteronômio 20:13, enfim, tem uma série de outras passagens, né, que elas não condizem com a justiça e a benevolência de Deus, né? Não há justiça nisso, não há benevolência, não há nada de honroso nessas coisas. Se uma pessoa séria lê esses livros do Antigo Testamento com o mínimo de sentimento crítico, deixando de lado o fanatismo religioso, ele vai perceber imediatamente que aquilo não é inspiração divina, que esses livros não são livros sagrados. Isso é uma coisa terrível que enlouquece as pessoas, que faz muito mal, fez tanto no passado, faz hoje em dia, provoca essas guerras, é violento, é mentiroso, é corrompido, é adulterado, e
as pessoas utilizam isso para continuar extorquindo outras pessoas, fazendo mal para outras pessoas, e isso tudo é horrível, e é essa razão pela qual, é uma das razões pela qual nós rejeitamos, né? Não temos autorização para utilizar eles, autorização de Deus, né? Aqui nós prestamos conta, para colocar no cânon do livro luminoso, porque são escrituras que sim, teve pequenas passagens, algumas histórias têm influência, né, e tem a inspiração divina em muito pouco, não chega a 1%. E outro motivo é porque eram coletâneas de histórias, de narrativas de povos muito antigos, que contavam histórias para tentar transmitir conhecimentos. Só que essas histórias que são contadas no Antigo Testamento, elas já vêm de outras tradições. Eu vou mostrar para você, que é pesquisador sério, porque o fanático a essa altura já desligou, já tirou do meu canal aqui, já abandonou o meu vídeo, porque eles não, as pessoas que são acostumadas e afeitas à mentira, eles não suportam a verdade. Quando ele ouve a verdade, ou ele agride a pessoa verbalmente ou fisicamente, e quando ele não consegue fazer isso, ele abandona e sai, porque não é capaz de ter serenidade para questionar, não tem lucidez, porque a cabeça dele já está dominada pelos arcontes, servidores de Aldabaoth, que faz com que eles não vejam mais. Então, as tradições hebraicas, as histórias do Antigo Testamento, a maioria delas vieram dessas escrituras sagradas que são verdadeiras. Acontece que aparece aqui o contrário, mas isso aqui são as escrituras, traduções das tábuas sumerianas, ou as tábuas babilônicas, as escrituras sagradas dos povos sumérios, aqueles povos que habitavam aquele espaço geográfico que há no Oriente Médio, ou no Oriente, ali onde hoje é o Irã, né, a região do Iraque, a terra dos caldeus, dos sumérios, dos medos, dos parses, dos persas. Grandes impérios se levantaram ali. E esse livro, esses escritos, né, que eram escritos em tábuas de árgilas, né, preparado barro assim, eles estiletinho de bambu ou de junco, eles faziam esses furinhos, desenhavam essas letras, chamado escrita cuneiforme. É dessa forma ainda. E a escrita cuneiforme é um dos primeiros sistemas de escrita que existe no mundo. Além tem o fenício, tem os hieróglifos egípcios, e a escrita cuneiforme possivelmente é bem mais antiga ainda do que isso. Então, esse é a epopeia de Gilgamesh. Ele trata mais da vida dos heróis, dos grandes reis, dos magos daquela época, né? E o outro livro, que é muito importante, e ambos são traduções do mesmo autor, Jacinto Lins Brandão. Tenho grande admiração. Eu gostaria muito de conhecer essa pessoa pessoalmente, porque ele é muito inteligente, fez um trabalho brilhante. Jacinto Lins Brandão, certo? E ele lançou também esse aqui, o Enuma Elish, né? Que é a Epopeia da Criação. Esses livros você vai encontrar os personagens, muitos personagens que estão no Antigo Testamento, personagens mitológicos, são cópias desses personagens aqui. O dilúvio nunca aconteceu, nunca houve uma arca de Noé, são mitos copiados da tradição sumeriana, desses ensinamentos aí. Os hebreus viveram lá entre essas pessoas. Eles copiaram, modificaram as histórias e colocaram nas escrituras deles. Então, são tradições copiadas de outras tradições, e ninguém no mundo deveria ser assassinado por conta dessas histórias. É um absurdo as pessoas levarem isso ao pé da letra. Esse fanatismo miserável que as pessoas hoje em dia
nessa época que nós vivemos, com todo esse avanço tecnológico, a mente das pessoas parece que está atrofiada, as pessoas continuam presas e matando pessoas por causa de mitos que nunca aconteceram. Então é por esta razão que entre o Antigo Testamento bíblico e os mitos sumerianos eu prefiro esses aqui. Eu gosto de ler, acho muito interessante, mas isso não é livro sagrado, não se deve viver em função dessas coisas. São mitos, é história, o próprio nome está dizendo. Isso anula todas as escrituras sagradas do Antigo Testamento? Será que está tudo errado, é tudo mentira? Não, tem muita coisa que é história educativa, como a história de Jó, por exemplo. Jó nunca existiu, a família dele nunca existiu. Aquilo tudo é uma história, alegoria, é simbólica. Ela serve para educar as pessoas, certo? Embora tenha algumas coisas bem cruéis que não faz sentido também, mas para a época as histórias eram assim, né? E então é por esse motivo que nós não aceitamos, né, os livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã católica romana, criada pelo imperador Constantino e seus sequazes, certo? Esta é a razão. Agora, por que razão? Na eutalgnose do livro luminoso, palavra de Deus de verdade, essa aqui, certo? Que sim, você pode confiar. Por que que na eutalgnose não se aceita, não se canonizou nenhum livro do Novo Testamento? Hein? Vou explicar. Primeiramente, nós acreditamos piamente no profeta Yeshua, né, o avatar Yeshua, o enviado de Deus, o Mashiach. Claro que nós acreditamos nele, nosso irmão, nosso querido mensageiro, nosso enviado, certo? Intitulado Filho de Deus, Filho do Homem, ele dizia que ele era Filho do Homem. As pessoas diziam que ele era Filho de Deus, mas ele dizia, não, eu sou Filho do Homem, não tem nem onde reclinar a cabeça. E tudo ele apontava para o Pai, que é o Criador de todas as coisas, que é meu Pai também. Então Yeshua é Filho de Deus, eu também sou, você é, todos nós somos. Todos os seres viventes são filhos de Deus, porque a fagulha divina veio do Pai. Então ele é Pai de todos nós. Se existisse uma trindade, todos os seres viventes do universo, do cosmos, de qualquer outro lugar, se tiver vivo, se tem alma, é a terceira pessoa dessa trindade. Porque todos têm a fagulha divina, a energia do Criador que veio dele, que emanou dele, a luz divina. Certo? Então todos nós somos filhos de Deus, assim como o Yeshua, neste sentido. Porém, embora sejamos todos parte de Deus, nenhum de nós é ele em particular, porque ele ou ela, não importa como você queira chamar, é o único Criador e a fonte de toda a vida, a origem de todas as coisas e o destino de todas as coisas. Tudo veio de Deus e tudo a Deus retorna. Essa aqui é a verdade. O resto é falácia, tá? Então, por que nós não aceitamos, então, o Novo Testamento bíblico? Por quê? Em primeiro lugar, talvez o livro de Mateus seja verdadeiro. Os outros têm partes que são verdadeiras. Mas esses livros, por eles terem sido escritos em línguas, não é nem porque em línguas que não era que o Yeshua Jesus falava. Yeshua falava aramaico. Não é nem porque escreveram em língua grega, que ele nem falava isso aí, né, em latim. Ele falava aramaico e arranhava um pouco de hebraico, porque se estudava isso lá nos essênios de onde ele veio, a comunidade onde ele foi educado. O Yeshua era um adepto dos essênios, foi educado, estudou lá. Viveu com eles nas montanhas, né? Por isso que ele tinha tanto conhecimento de escrituras sagradas, porque os essênios eles viviam numa comunidade comunista, onde tudo era compartilhado e todos trabalhavam para o bem daquela comunidade e viviam ali harmoniosamente, com seus problemas caros, suas dificuldades,
e eles viviam afastados da hipocrisia galopante do Templo de Jerusalém, porque o povo hebreu tradicional, aqueles que eram o fluxo, a maioria, corrompida como sempre, né? Totalmente vendida e desgraçada mesmo na corrupção. E então o Yeshua não se misturava. Yeshua foi para os essênios, né? Inclusive ele combateu veementemente as facções do templo, mas ele nunca citou nada contra sua própria comunidade, que era os essênios. Então, dessas escrituras, embora eles falem que não pode haver mais de um evangelho, mas na Bíblia tem 4, na Bíblia romana, eu digo romana porque literalmente foi Roma que criou. Um cristão pentecostal que fala mal da igreja romana não deveria fazer isso, porque o livro deles foi eles, os romanos, que escreveram, inclusive mais de 400 anos depois do Yeshua, né? Então, desses evangelhos, nós não acreditamos, porque os romanos queimaram os originais do que já foi coletado, que foi escrito mais de 60 anos depois do Yeshua, já de testemunhos, de oitivas, de pessoas que estavam emotivas e que testemunhavam coisas exageradas, porque é natural do ser humano que tem fé, né, reproduzir as coisas de forma tendenciosa. Então, essas escrituras, além de terem sido coletadas muito posterior à missão do Yeshua, elas têm desse tendencionalismo. Não é confiável porque esses originais que eu acabei de citar foram queimados, foram destruídos, e as cópias feitas e modificadas, adulteradas pelo Império Romano. Havia mais de 200 evangelhos escritos. Eles queimaram tudo, eles mandaram matar as pessoas, eles assassinaram os bispos que defendiam a continuidade da unidade de Deus, da fé monoteísta, para estabelecer o politeísmo, porque eles todos eram de crenças pagãs politeístas. Não tenho nada contra os pagãos, tá? Por favor, entenda o contexto da época. O paganismo romano, quando Constantino viu no crescimento contínuo do cristianismo, que as pessoas buscavam apoio devido ao sofrimento imposto pelos seus governantes, aí aquela religião cresceu muito rápido, porque era baseada em amor e misericórdia, coisa muito rara, né? Hoje em dia, na época também já era. Muita gente fala, porque é o fim dos tempos, porque tá tudo errado, tem muita coisa ruim, tá nada. Se fosse comparar o tempo do Império Romano com o de hoje em dia, nós estamos vivendo no paraíso. No tempo do Império Romano, o chicote estalava de verdade, todo dia, com o osso na ponta, tá? Então não reclame não, porque hoje está muito bom. E então essas escrituras elas são corrompidas. E pronto, é corrompido mesmo e não há nada que você possa fazer para modificar isso. Algumas religiões, algumas seitas, elas criaram outras escrituras, né? Fizeram outras, vocês sabem de quem eu estou falando. Fizeram outra Bíblia dizendo que aquela é a mais verdadeira, porque vai lá nos originais. Que original? Codex Sináiticos, todos esses textos aí são romanos. Foram feitos em Roma para atender os interesses políticos de Roma. Então isso não é escritura sagrada, isso é texto político romano, né? Para mim, eles são menos importantes do que esses mitos. Esses mitos. Então não faz sentido. Entendeu? É por isso que eu pedi a Deus que nos trouxesse a verdade. Porque eu já estava cansado de ver mentira e os mentirosos prevalecendo aqui no meio de vocês e vocês não percebem. Desta feita, nós recusamos esses evangelhos. E os demais livros, por que foram recusados do Novo Testamento? São 27 livros do Novo Testamento, canonizado pela Igreja Romana, que foi adotada por todas as outras seitas que se nasceram dela, né? Por que nós recusamos? Principalmente por causa de Paulo. Para nós, da Eutagnose, e para mim, que eu tenho certeza,
O apóstolo Paulo, não existe apóstolo Paulo. Ele é Saulo de Tarso, corrupto, fariseu corrupto, criminoso. Para nós, da Eutagnose, ele é um criminoso hediondo. Um criminoso comum e violento e explorador, oportunista, ladrão, tudo que esses outros que fazem o que ele fazia e propagam a mensagem dele, que corromperam o cristianismo, esses que existem aí hoje em dia, que você vê na televisão, roubando as pessoas, eles aprenderam com Paulo. Roma se inspirou na mensagem, nos escritos de Paulo, para criar a mais corrupta das religiões, né, das igrejas cristãs. E as piores do que ela hoje em dia, todas são fundamentadas na mensagem do Paulo, corruptor do cristianismo. Paulo era fariseu, não gostava do povo dele, porque Roma invadiu Israel na época, né? Invadiu a Palestina e havia lá já ocupando aquele espaço geográfico o Estado de Israel antigo, que não é o de hoje em dia, pelo amor de Deus. Não confunda as coisas. O Estado sionista de hoje é mais fake do que todos os fakes que já existiram, né? O antigo Israel deixou de existir no ano 70 para 75 da era cristã. Né? O general Tito veio lá e acabou a farsa. Então, essas escrituras do Novo Testamento, né, o Paulo corrompeu tudo. Esse Paulo ele era profundamente eloquente, né? É necessário reconhecer que ele era inteligente, era eloquente, era sábio com as palavras, manejava bem a pena, né, a caneta, e ele soube como ninguém como falsificar as palavras de Cristo, falsificar o evangelho de Yeshua para pregar a teoria da prosperidade, das vantagens indevidas. Ora, se os próprios discípulos de Yeshua não entenderam a mensagem dele, senão os poucos, como Maria Madalena e Tomé, pior é Paulo, que nunca viu Jesus. Né? Paulo nunca se encontrou com Yeshua, nunca viu ele, nem nenhuma hipótese. Aquela história da queda do cavalo, por favor, não me incitem isso, porque é um insulto à minha inteligência, certo? E olha que eu nem sou muito inteligente, não. Eu tenho conhecimento, isso eu sei que eu tenho, mas inteligente eu não sou. Sou uma pessoa de inteligência mediana, mas aquela história da queda do cavalo é para boi dormir, né? Não rola. Então, esse Saulo de Tarso, ele era corrupto e ele e covarde, antipatriota. Quando Roma invadiu lá, estava ocupando, ele, ao invés de se aliar ao povo dele na resistência contra o Império Romano, ele se alistou no exército do inimigo. Né? Já passou a usar as armas ali, o chicote, para oprimir o povo dele. Aí quando surgiu o movimento cristão, ele passou a extorquir os cristãos e atacar os cristãos, utilizando o privilégio que ele tinha de ter até documento romano ele comprou. Isso é que está lá nos livros da Bíblia, no Atos, Novo Testamento, você vê isso lá. Não estou citando nada que está fora da Bíblia. Então, esse falso apóstolo Paulo, que na verdade era Saulo de Tarso, o nome dele, ele veio espancando os cristãos, extorquindo, ajudou a apedrejar o chamado Estevão lá. E depois ele viu que aquilo estava dando dinheiro, que rolava muitas coletas, né? Que havia as ofertas, que as pessoas se organizavam e tal. Aí ele teve uma ambição muito maior, né? Estava ganhando muito pouco como soldado romano, então ele resolveu virar cristão, porque no meio daquele povo cheio de fé, mas profundamente ignorante, por isso que é importante a pessoa estudar, a pessoa ler, a pessoa deixar os preconceitos de lado, tendencionismo, estudar para não se tornar vítima dos picaretas, dos falsários. Porque Paulo viu o movimento cristão com um potencial enorme. Ele imediatamente analisou que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E ele percebeu que aquele pessoal tinha um potencial enorme, mas eles eram ignorantes. Eles eram pescadores, analfabetos, eles eram agricultores estúpidos, ignorantes, sabiam de nada, sabiam nem ler. Paulo falou, eu vou dominar isso aí, foi o que ele fez. Caiu para dentro.
e aí fingiu aquela conversão lá forjada da queda do cavalo para entrar no cristianismo. Não foi aceito. O povo tinha pavor dele, que ele era muito ruim. Sempre foi. E aí ele utilizou a amizade que ele tinha com Barnabé, que foi colega dele, né, que estudou com um grande sábio judeu chamado Gamaliel, usou da influência do amigo para se aproximar da comunidade cristã e aí ganhou a confiança das pessoas. Imediatamente ele passou a trabalhar a dominação. E Paulo saiu pelo mundo fingindo aquelas histórias, aqueles milagres, aquelas coisas tudo, abusando da boa fé das pessoas. E fundou várias igrejas, 7 grandes igrejas em pontos diferentes, sem nunca ter visto Jesus, sem nunca ter ouvido a palavra de Jesus, nem entender nada do que ele estava ensinando. Há uma disparidade muito grande entre as escrituras originais dos discípulos verdadeiros de Yeshua, livros como o de Tomé, de Maria Madalena, são totalmente dissonantes e antagônicos às coisas que o Paulo ensinava. Os evangelhos do Novo Testamento romano tá de acordo com a versão do Paulo, porque Roma trabalhou a versão paulina do cristianismo para explorar as massas. Porque Paulo deixou a deixa. Ele indicou o caminho para que os romanos seguissem. Tanto é que o sonho dele era convencer o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial. Ele teve problema com os romanos e sempre pedia para ser julgado pelos romanos em Roma, porque ele queria a oportunidade de ir lá convencer eles a adotar aquela crença, e certamente ele queria um cargo alto. E quando ele foi preso em Roma, ele alugou a cela que ele ficou, a mansão, né? Vivia em prisão domiciliar luxuosa, que ele pagava com o dinheiro que ele extorquia das igrejas, que ele pedia, está escrito lá em Atos, que ele pedia coleta de doações em valores para os cristãos famintos de Jerusalém. Mas ele não se dava com Pedro, ele era intrigado com Pedro, eles brigaram. Porque Paulo queria esculachar tudo, queria acabar com os costumes antigos e estabelecer uma coisa moderna. Ele era igual a esses que você vê hoje em dia na televisão de madrugada, né? Só corrupção. Paulo queria dinheiro. E eles acabaram se separando, né? E ficaram distantes. A comunidade de Jerusalém era muito distante das comunidades fundadas por Paulo. E Paulo pedia essas doações, mas não há nenhum registro de que elas chegaram em Jerusalém, porque ele nunca enviou. Ele ficava para ele, e ficou rico, né? E aí acabou sendo morto em Roma, mas aí o estrago já tinha sido feito, porque ele escreveu 12 dos 27 livros que tem no Novo Testamento, sendo que outros que a gente sabe que tem a influência profunda dele, que não foi ele que escreveu, mas certamente ditou para que outros escrevessem. E acabou que ele conseguiu até falsificar, ou alguém que trabalhou para ele falsificou aquele Apocalipse. Porque cita as 7 igrejas dele e tem todo um contexto que é exatamente a ideologia do falso apóstolo Paulo, o maior corruptor do cristianismo. Então, para mim é muito claro que Paulo é um devasso, um desviado e um falso cristão. Ele não é um seguidor de Yeshua, nunca foi, jamais será. E todas as pessoas que adotaram as escrituras, os livros de Paulo, o Novo Testamento paulino, para suas vidas, elas estão no sendero da perdição. Elas estão distante de Deus e andando para trás e estão nas trevas, né? Elas estão perdidas. Essas pessoas não têm salvação, porque esse evangelho paulino ele não é de Deus. Isso é coisa de Aldabaote. Paulo certamente estava com um arconte na vida dele, né? Sem contar que Paulo era gay também, né? Ele era homossexual e aquela história do espinho na carne era a homossexualidade dele aflorando. Aqueles conflitos dele e aquela perseguição com o João Marcos, porque o João Marcos não quis ir da primeira vez, depois eles acabou brigando com o próprio Barnabé que trouxe ele para o cristianismo. Ele foi muito ingrato, né? Então Paulo ele era uma pessoa totalmente corrompida, assim, né?
E ele foi quem fez essa aproximação do falso cristianismo do Império Romano. Ele fez a ponte, deixou tudo armado para o Império Romano depois se apoderar de tudo e criar, junto com os bispos ambiciosos de Roma, desviados e materialistas, igual esses falsários de hoje em dia que aparecem na televisão pedindo dinheiro e exigindo dízimos que não tem nada a ver com o Novo Testamento, que Yeshua ele eliminou para sempre a lei de Moisés. Ele foi o cumprimento dela, acabou. Os 10 mandamentos, que eram os únicos que eram da lei de Moisés verdadeiro, o Yeshua reduziu a 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos não existe lei. Acabou a lei de Moisés. E junto com a lei de Moisés foi o sábado. Foi embora também o dízimo, né? E muitas outras coisas. Então não faz sentido o que essas pessoas pregam por aí. Mas o ser humano, ele é muito complexo, né? As pessoas elas têm uma necessidade inata de fazer parte de algo e elas se sentem atraídas por palavras bonitas. Basta você falar o que a pessoa quer ouvir que ele vai começar a te dar dinheiro. E é isso que esses criminosos sabem, e é isso que esses estelionatários da fé sabem e fazem para conseguir o que eles querem tão facilmente. Além de conseguir dinheiro, há uma fila de gente para defender essas pessoas. E o que é pior, pouquíssimas pessoas têm coragem de falar isso que eu estou falando aqui. Porém, é importante você saber que eu falo com a anuência e o amparo de Deus. Eu não criei este canal, não fui chamado a ser o propagador da religião de Deus na eutalgnose, para fingir ou criar só mais uma religião entre as outras. Né? Isso aqui é para falar a verdade. Né? Eu não me importo se vocês não gostaram de ouvir. Meu compromisso é com Deus, eu tenho o dever de falar aquilo que eu fui chamado para falar, para pregar e para divulgar, certo? E esse livro já era, não tem condições mais. A humanidade não aguenta mais ser extorquida, a humanidade não aguenta mais sofrer. Essas igrejas elas estão lotadas, abarrotadas de pessoas doentes, mentalmente enfraquecidas e doentes, com a sexualidade frustrada, com toda sorte de problema psicológico tem no meio dessas pessoas por causa dessas privações, essas crenças limitantes que são resultado das mentiras de Paulo e de outros iguais a ele, do passado, certo? Então, de todos os textos antigos que eu analisei, eu tenho toda a coletânea de Nag Hammadi, de Qumran, todos os textos apócrifos deste segmento, desse bojo do cristianismo, todos eles têm frações de verdade e muita mentira, com exceção apenas do que é mais próximo daquilo que é a realidade, que Yeshua falou naquele tempo, que mais se coaduna com o evangelho tal gnóstico de Yeshua, é o evangelho de Maria Madalena e de Tomé, razão pela qual eles foram selecionados e colocados na nossa coletânea de escrituras sagradas, para a gente poder pregar o verdadeiro Yeshua, pregar o verdadeiro Jesus, a gente fazer justiça ao nome dele, que foi vilipendiado e distorcido, e tantas mentiras inventaram sobre ele por as pessoas que se dizem seguidoras deles, entendeu? Que não são seguidoras dele, são infiltrados, são filhos das trevas que saem por aí usando o nome dele para corromper, serem corrompidos e deixar toda essa bagunça e essa maldade na terra, certo? Estas são as razões, não é todas, ainda tem uma. Eu poderia ficar aqui mais um ano falando sobre o que tem errado nisso aí, nesses movimentos, mas eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é muito precioso, porque eu fui chamado para isso aqui, ó. Essa é a mensagem de Deus, cheia de amor, de verdade e de justiça.
Essa é a verdade que eu tenho que divulgar. Eu só quis fazer esse vídeo, fazendo esse comentário, a título de informação e de conhecimento, atendendo ao pedido de alguns amigos meus, certo? E digo mais, se você se sentiu ofendido e acha que eu estou errado, para mim você está no mau caminho. E se você acha que há um fundo de verdade nisso, peça a Deus iluminação para sua mente, faça uma releitura bíblica sem preconceito, sem pré-julgamentos, sem preconcepções e, pelo amor de Deus, com o mínimo de sentimento crítico. Que aí você vai perceber que aquilo não é a palavra de Deus. Que o diabo fala mais ali do que as pessoas de Deus e de que o próprio Deus. Entendeu? Então é isso. Esta é a razão pela qual nós não adotamos a Bíblia como escritura sagrada, nem a Torá, nem os escritos de Paulo, nem nenhum dos livros do Novo Testamento que eles utilizam, porque para nós está tudo corrompido e isso é muito claro. Não há qualquer resquício de dúvida. Né? Além do que está visível e nós conseguimos enxergar, porque nós temos luz nos olhos. Nós temos olhos de fogo, meu amigo. Então, nós conseguimos ver isso claramente. Né? Além da gente conseguir ver isso claramente, nós temos a capacidade cognitiva de analisar as coisas sem o fanatismo religioso. Né? Porque nós somos livres. Então, para nós não resta dúvida. Aquilo ali não é para o eutagnóstico. Né? Para nós é a verdade. O próprio mestre Yeshua disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Em breve eu vou publicar um livreto curto com essa gama de referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Né? Possivelmente eu não farei muitos vídeos comentando sobre isso não, porque é até para mim desagradável esse tipo de assunto. E é exaustivo, né? Para mim não há mais o que explorar nisso. Né? É tão claro, é tão evidente que não há necessidade de se comentar. O que eu vou continuar comentando e falando sobre o amor de Deus, a verdade e a justiça de Deus Uno. Né? Da unidade das nações, das pessoas, né? Da evolução do ser humano, porque este livrinho amarelo aqui é o que vai sair da Terra e vai com os nossos irmãos no futuro para outros mundos, para outros planetas. Porque vai chegar um momento em que as pessoas vão reconhecer a verdade. Porque a verdade ela pode demorar séculos, milênios, mas ela vai chegar e vai se sobrepor. Porque a verdade, somente a verdade prevalecerá. Muito obrigado pela paciência de ver esse vídeo até o final. Há muitas outras coisas que devem ser faladas, mas tudo tem um momento certo. Peço a Deus Uno que nos abençoe a todos, que nos guie para o sendeiro da retidão, que abra a sua mente, que ilumine os seus pensamentos, a sua boa mente e prepare o seu coração para você conhecer a verdade, se libertar e, quem sabe, levar a luz a outras pessoas também. Tá certo? Fiquem com Deus, né? E estudem. E, por favor, não se deixem enganar por falsos testemunhos, falsos sentimentos. Todas essas coisas são arquitetadas por aquele que quer destruir a obra divina, certo? Eles são atores e atrizes muito eficazes, né? Se você não tiver de posse da boa mente, da visão, né? Então tiver vigilante, você vai acabar sendo enganado. Portanto, estude, adquira conhecimento. O conhecimento leva à verdade e a verdade é libertadora. Que Deus Uno nos abençoe a todos, fiquem em paz e até breve.